Senhora Verônica Ramos Daniel, né? Isso. Boa tarde, dona Verônica. A senhora foi beneficiária do programa Cheque Cidadão? Foi na época de R$ 50 o meu. De que ano foi mais ou menos isso? 2004. Que a senhora obteve o cartão. Na época Aí era depois, Na época era R$ 50. então, aí depois esse cartão foi cortado da senhora? Não, meu cartão nunca foi cortado. A senhora sempre manteve esse cartão. Sempre. E a senhora, ano passado, 2016, a senhora trabalhava onde? Trabalhava no banheiro público. De onde? Era rotativo. Primeiro me botaram em frente do shopping, depois em frente do presídio, depois lá na beira da lagoa, do Vigário. Uhum. E a senhora, no desempenho das suas funções, né, nesse banheiro público, a senhora soube de alguém que estaria oferecendo a novas pessoas inclusão no programa Cheque Cidadão ano passado? A mim não. Não, mas a senhora soube de algum conhecido da senhora, alguém que trabalhava também lá com a senhora, que recebeu o Cheque Cidadão no ano passado, Porque antes eu das trabalhava eleições? sozinha. O banheiro que eu trabalhava era eu sozinha, entendeu? Uhum. Não tinha amigos. Era só eu sozinha. A senhora conhece a senhora Elizabeth Gonçalves dos Santos, que é conhecida como Beth Megafone? Conheço. Conhece? A senhora conhece a senhora Jossana? Conheço. Qual a relação da senhora com a Jossana e com a Beth? Amiga? Eu conheci Conhecida? a Jossana no CSU quando ela tinha ela trabalhava na minha casa, Mora Feliz. Aí eu tinha uma amiga que estava pelo CREAS. Aí começou a ir no CSU pra coisa. E lá eu comecei a ter amizade com a Jossana. A senhora conhece a senhora Linda Mara, que é ré nesse processo? Conheço como vereadora. Mas tinha relação com ela por causa dessa questão, através da Jossana, por causa do Morar Feliz, que a senhora falou aí ou não? Não, Linda Mas Mara a não. Jossana trabalhava no Morar Feliz. No Mora Feliz. A senhora sabe se a Linda Mara também trabalhava, era responsável pelo programa Morar Feliz? Que eu saiba, não. Na época era o Jossana, o Quinho. Era só Jossana, o Quinho, o Crécia. Só que trabalhava no coisa. Linda Mara não. E a Jossana, a senhora sabe se ela era ligada a algum vereador, algum candidato vereador, se ela era cabo eleitoral de alguém? Eu acho que ela estava trabalhando para Linda Mara, eu acho. Linda Mara? Consta aqui um depoimento da senhora, lá na delegacia, que a senhora foi em uma reunião, numa casa localizada em Guarulhos, né, uma reunião política ano passado. Realmente a senhora foi ou não foi? Não, não fui. Não foi, não. A senhora teria falado aqui que o seu companheiro Josias Miranda Luz trabalharia na empresa EMEC, recebendo cerca de R$ 1.500 por mês. Isso. É verdade isso ou não? Pedreiro. Hã? Como pedreiro. É verdade isso ou não? Isso, sim. A senhora conhece o Nildo, que tem apelido de Botequim? Conheço lá Conhece? no bairro. Ele é morador do Parque Prazeres. Sabe se ele trabalhava para algum candidato? Ou era ligado a algum candidato, a vereador? Ele era doido, mas o tempo estava com um, o tempo estava com outro, eu não sei, que eu não tenho muito... A senhora trabalhou na campanha de algum candidato ano passado? Não pude trabalhar. Por que não pôde? Porque eu já tinha, quando eu entrei na prefeitura para trabalhar no banheiro público, era o Dr. Jorge Rangel, entendeu? Então eu não poderia... Que era o quê? O secretário da... Ele era o secretário. Então, responsável pelo banheiro, no caso? Ele pela era limpeza. o secretário de limpeza. Então eu devia esse favor, não é que eu devia esse favor, né? Por ele Era ter grata a ele. botado me trabalhar, como, entendeu? Por isso que eu não... A senhora trabalhou para ele, então? Na Não, campanha ano também passado? Não trabalhei para ele. Era só grata Só a ele, pedi então? meu filho, meu esposo, minha família que votasse nele. Minha Ela era mãe... grata a ele, né? É, isso. Entendi. A senhora chegou aí a alguma reunião política a favor da campanha dele ano passado? Já fui uma vez lá no Cerqueirão. Cerqueirão, o que que é? É aquele perto da lotérica aqui em Guarulhos. Todo mundo. Mas é o quê? Uma praça? É uma residência? O que que é o Cerqueirão? É tipo
Um galpão? Um galpão, uma coisa fechado. Uhum. Entendeu? Entendi. A senhora conhece a senhora Fátima Beirute? Prestou depoimento aqui mais cedo? Não, não conheço. A senhora conhece os outros réus desse processo? O senhor Quelinho, Linda Mara, Eu vi falar no... mas pessoalmente não conhece. Não. No primeiro depoimento que a senhora prestou na delegacia, a senhora, que eu li algumas partes aqui que a senhora confirmou que é verdade, outras partes que a senhora não confirmou. É isso mesmo? Algumas partes a senhora falou a verdade, em outras a senhora não falou? Isso. É isso Sobre ele mesmo? não ir pro presídio. Não, estou falando no primeiro depoimento da senhora. O primeiro depoimento tem umas partes aqui que eu li que a senhora confirmou. Outras partes a senhora não confirmou. Por exemplo, a parte que a senhora fala que seu marido trabalhava na EMEC, que a senhora conhecia o Botequim, essa a senhora confirmou. A senhora confirmou. Então, ele trabalha na EMEC e o Botequim é morador do bairro Sim, também. então. Aí a senhora falou que realmente disse isso na delegacia. Já uma outra parte aqui da reunião política, a senhora negou, falou que não disse isso. É isso mesmo? A senhora mentiu ou omitiu uma parte e falou a verdade na outra parte? Não, eu nunca fui assim... Não trabalhei em política. Não é isso que eu estou perguntando, entendeu? Não tem problema trabalhar em política. Entendi. Não é crime trabalhar em Eu política. sei. Eu estou perguntando se a senhora, no depoimento na delegacia, se a senhora realmente falou a verdade em parte e mentiu em parte. É isso que eu quero saber. Se a senhora realmente fez isso deliberadamente. Se a senhora estava com receio de ser presa, como a senhora falou, Foi. e aí que a senhora decidiu isso, No primeiro depoimento ele falou que eu não falei a verdade, que eu iria pro presídio. independente do que o delegado ou o policial tenha falado. O que a senhora falou? A senhora falou porque quis uma parte verdade e outra parte mentira? Foi isso que a senhora Não, fez? eu falei tudo verdade. Não, então, mas aí nessa parte aqui a senhora negou. Onde está dizendo, que a senhora foi, está dizendo aqui, que foi em uma ocasião, numa reunião que ocorreu numa casa localizada em Guarulhos, entre a Ponte da Lapa e uma escola. Perguntei à senhora falou que não foi. É verdade ou é mentira isso? É mentira, eu não fui. Então, mas está dizendo aqui como se a senhora tivesse ido. E algumas linhas atrás, a senhora teria dito que seu marido chama Josias Miranda de Lui, trabalha na EMEC, salário de 1.500, conhece um homem apelido Botequim, que mora no Parque Prazer. Aí essa parte é verdade. Aham. Então a senhora mentiu em uma parte e falou a verdade em outra parte do depoimento, é isso? É isso ou não? Porque eu já fui na reunião em Guarulhos, lá no Cerqueirão. Não, então é verdade essa parte onde está dizendo o Cerqueirão é perto da Ponte da Lapa, entre a Ponte da Lapa e uma escola? Não, o Cerqueirão é perto do Superbom. Não, então a senhora falou uma parte é verdade e outra parte é não? Lá eu não fui, não. Então nessa parte do depoimento é falso, é isso? Lá nesse lugar de Guarulhos que eles falam, eu não fui, não. Eu só fui no Cerqueirão. E lá a secretaria falou, ó, vai haver uma reunião e tal, aí eu fui. Nesse depoimento da senhora aqui, consta aqui que a senhora estaria acompanhada do doutor Eduardo Monteiro Viana Henrique Silva, um advogado. Tinha um advogado com a senhora lá na delegacia? Depois que eu cheguei, chegou esse advogado. Então, mas aí ele assistiu o depoimento todo da senhora? O primeiro. O primeiro. É. Ele assistiu o depoimento todo da senhora. Mas aí depois teve uma hora que ele saiu, aí eu fiquei com o delegado um Sim. tempo, depois ele Vamos foi chegar embora. lá. Vamos chegar lá. Então, mas nessa primeira parte, o advogado estava do lado da senhora. Sim, E todo esse depoimento da senhora foi prestado na presença dele. foi. Então, antes da senhora, a senhora sabe ler e escrever? Não. A senhora não sabe ler e escrever. Então, antes da senhora ler, antes da senhora assinar, a senhora desenha o nome, não é isso? Isso. Antes da senhora assinar esse depoimento, alguém leu o depoimento para a senhora? A senhora estava com um advogado do lado. Não. Alguém leu Não. o depoimento? O seu advogado leu o depoimento? Para saber se tudo que constava aqui era exatamente aquilo que a senhora havia falado? Não. O advogado não leu para a senhora esse depoimento. Mas ele assinou junto com a senhora esse depoimento. Assinou. Aí a senhora, mais tarde, prestou um segundo depoimento. Sim. É isso? A senhora já contou aqui num outro processo, cuja cópia está juntada, que a senhora resolveu fazer um outro depoimento
quando soube que iria para o presídio. Isso. Não é isso? Nesse momento, quem estava com a senhora quando a senhora resolveu prestar o segundo depoimento? Quem estava comigo? É. A Heloísa na cela e a outra não lembro o nome. Então havia 3 pessoas Três no pessoas total, na a cela. senhora e mais 2 pessoas É. na cela. Isso. Quando a senhora resolveu fazer Isso. o segundo depoimento. Isso. E a senhora disse a quem que queria fazer o segundo depoimento? Tinha uma policial lá. A senhora falou o que para ela? Quero fazer um segundo depoimento? Todo mundo levantou a mão que queria, eu levantei também. Então, a policial obrigou a senhora a fazer o segundo depoimento? Não. Abriu a porta do coisa pra gente ir, aí as meninas tinham levantado, eu também levantei. Aí ela falou para a senhora, essa policial, sabe o nome dela ou não? Não lembro. Tá. Essa policial falou o que a senhora deveria dizer no segundo depoimento? Não. Ela falou que Paulo Cassiano estava pronto a ouvir a gente a qualquer momento. Só Aí a isso. senhora resolveu fazer um depoimento complementar. É. Mas alguém disse para a senhora que a senhora tinha que dizer determinadas coisas Não. no segundo depoimento? Não. Então, tudo que consta no segundo depoimento, a senhora deu porque a senhora declarou da cabeça da senhora. Isso. Ninguém escreveu isso e mandou a senhora assinar. As perguntas foram feitas à Ele senhora. foi respondendo, fui falando. Então, as perguntas foram feitas à senhora. Isso. E a senhora foi respondendo. Isso. E a senhora não sabe ler nem escrever. Não. E durante durante o primeiro depoimento ou o segundo depoimento, as pessoas que estavam no recinto lá, alguém agrediu a senhora? Não. Alguém violentou a senhora? Não. Alguém botou alguma arma em cima da mesa Não. para ameaçar a senhora? Não. A senhora sabe o que é uma coação? Não. A senhora sabe o que é um constrangimento? Não. A senhora não tem um entendimento do que seja uma coação, Não. do que seja um constrangimento? A senhora nunca viu uma pessoa ser constrangida? Não. Uma pessoa ser coagida? Não. Não sei o que é isso. Se uma pessoa pegar a senhora, por exemplo, a senhora não quer assinar um papel, por exemplo. Se a pessoa pegar a mão da senhora, colocar uma caneta, segurar na mão da senhora e fazer a assinatura da senhora, pegando sua mão, à força. A senhora acha que isso é um constrangimento, uma coação, é uma coisa normal, é uma coisa que está sendo feita com liberdade pela senhora, é uma coisa que está sendo feita contra a sua vontade? Já tem esse entendimento? Deve ser contra a vontade, né? Que a pessoa não Exatamente, pode. exatamente. Então é isso que nós queremos entender da senhora. Se esses depoimentos que a senhora prestou na delegacia, alguém obrigou a senhora a prestar esses depoimentos. Não, ele falava, ao mesmo tempo que ele falava, eu ia respondendo com medo de eu ser presa. Aí eu ia respondendo, entendeu? Perfeito. Então, o seu medo é de ser presa, não é isso? Pela prisão. Não, por quê? Ele falava assim, falou assim, se você não falar a verdade, porque aqui já tem um depoimento. Ele falou comigo que eu não falei a verdade, entendeu? Aí eu falei assim, se ele já falou que eu falei, ele tá me respondendo. Fala no microfonezinho, por favor. respondendo. Ele falou que eu não estava falando a verdade. Não, entendi. A senhora, depois que foi Só para solta, esclarecimento, ele quem? O delegado. Que delegado? Que falou isso? O primeiro. Tá, então, do delegado do primeiro depoimento. A senhora, depois que foi solta, a senhora foi para onde? Fui para casa. E aí alguém procurou a senhora naquele mesmo dia ou não? Não. Chegou um advogado lá perguntando pela gente. No mesmo dia que a senhora foi solta? Na hora que Lá eu estava onde? esperando o habeas corpus na delegacia. Na recepção. Não, então, depois que a senhora foi embora para casa, alguém foi na sua casa naquela noite? Não. No dia seguinte, alguém procurou O pela senhora? advogado. Qual advogado? O mesmo que assistiu, o mesmo que acompanhou a senhora na delegacia no primeiro dia? Eduardo. E quem arrumou esse advogado para a senhora Não sabe? sei, chegou na delegacia. Até hoje a Aí, senhora não sabe. como eu tinha avisado, mandei mensagem pro meu chefe falando que eu estava indo pra delegacia. Na época, meu chefe era Jamil, O microfone estava desligado. da secretaria. Esse aqui. Tava não? Então esbarrei aqui. Você continua ligado agora? Alô? Tá?
Na época era Jamil. Aí foi onde que ele chegou. Jamil, sabe o sobrenome dele ou não? Não. A senhora avisou ele que estava sendo conduzido à delegacia É. e pediu para avisar sua Aí chefia, ele né? chegou, Tá no termo que aí a senhora o prestou. delegado falou que se eu deixasse o advogado tomasse, sentasse ali comigo, eu ia ter que pagar uma quantia. Eu falei com ele que eu não tinha dinheiro, só se fosse o meu chefe que tinha mandado. Uhum, tá. E aí, consta um depoimento aqui no processo que a senhora Jossana teria ido até a casa da senhora num determinado dia conversar sobre esse episódio. Aconteceu mentira. isso ou não? Não, é mentira. Ela nunca foi na casa Não. da senhora? Não, ela não falou sobre isso, não. Não, ela foi na casa da senhora ou não? Ela já foi na minha casa, mas Depois que a senhora foi solta, ela foi na casa da senhora? não, depois que eu fui solta, não. Nunca foi na casa da senhora? Não. A senhora soube que a Polícia Federal fez uma diligência, fez uma operação na sede da Secretaria de Promoção Social para apreender uns documentos? A Não. senhora ouviu falar isso no mês de Não. setembro, mais ou menos? Não. Foi dito aqui também por uma testemunha que depois dessa diligência, depois dessa operação, dessa atuação da Polícia Federal, Entendi. a senhora a qualquer momento pode fazer qualquer pergunta para esclarecer a pergunta. A senhora tem que entender a pergunta, Tá. entendeu? A senhora pode ficar tranquila, com calma, nós não temos hora para acabar. É importante a senhora entender a pergunta do jeitinho da senhora, a gente vai explicar para a senhora transmitir a sua Entendi. resposta com clareza Entendi. e verdade, entendeu? Não Entendi. precisa ficar envergonhada de nada. Nós estamos aqui para extrair a vontade real da senhora, a verdade da senhora, tá Entendi. bom? Então, há um depoimento que fala que depois dessa atuação da Polícia Federal na Prefeitura, houve um movimento de algumas pessoas da Prefeitura para destruir uns documentos, para colocar fogo em documento. E uma testemunha teria dito que isso teria ocorrido na casa da senhora. Mentira. Isso aconteceu Não. ou não aconteceu? Não aconteceu. Ninguém nunca levou documento lá na Não. casa da senhora para Não. botar fogo e nada. Alguém já pediu a senhora para colocar fogo em algum documento, alguma coisa assim? ou Não. A senhora chegou a distribuir cheque cidadão para alguém ano passado? Eu não. Não. E como que foi o episódio da gravação do áudio? A senhora teria gravado um áudio que depois saiu divulgado numa rádio, não é isso? Eu não sei quem. Eu acho que foi. Não sei quem colocou. Eu não sei se foi Não. a Jossana que colocou. Então, mas como que a senhora gravou esse áudio? A senhora resolveu fazer esse áudio para ela? Como que a senhora fez isso? Ou alguém pediu a senhora para fazer? Não. Como que foi? No outro dia eu fui e mandei o áudio pra ela. Falando No dia pra- seguinte à sua prisão? A senhora mandou um áudio para ela por quê? Foi no dia seguinte, contando a ela como que tinha feito comigo. Então, mas por quê? Do nada a senhora resolveu mandar para ela ou alguém sugeriu, ou alguém pediu para a senhora mandar o áudio? Não, eu que mandei. Da cabeça da senhora, assim? Porque eu tinha pegado amizade com ela por causa do negócio da casa da minha amiga. Que negócio da casa? Que a minha amiga ganhou a casa lá. Do Minha Casa Minha Vida? Com o negócio do Cleias, que minha amiga era atendida pelo Cleias. Aí eu fui, peguei amizade com ela, eu fui e mandei pra ela. Então, mas mandou para ela com qual objetivo? Nenhum. Só de compartilhar com ela aquela informação? É o que tinha acontecido comigo. Uhum, Entendeu? entendi. A senhora sabe se ela... Sabe onde ela mora? A Jossana? Sei. É perto da casa da senhora? Não. A senhora é amiga dela? Ela manda mensagem pra mim, coisa da igreja, essas coisas assim. A senhora sabe se ela tem alguma casa em Santa Clara? Eu já ouvi falar, mas eu Que nunca tem? fui lá, não. A senhora sabe se quando houve as prisões de algumas pessoas, se ela abrigou algumas pessoas na casa dela em Santa Clara? Não sei, não do senhor. Sem mais perguntas, excelência. Defesa. Sem perguntas, excelência. A senhora sabe que a senhora Elizabeth, depois aqui na data de hoje, Não. não sabe? Não teve com ela, que é a primeira testemunha depois. Eu vi lá do canto. Você conhece ela? Conheço. Da onde? Da rádio, que ela fazia
ela fazia coisas na rádio e sorteava panela, liquidificador, essas coisas. E eu fui pro Rio com ela. Você foi pro Rio com ela? Fui. Por acaso foi conversada, a senhora mencionou para ela com relação a alguma coisa com relação ao depoimento dado ao delegado doutor Cassiano? Não. Não comentou nada? Não, quando a gente fomos pro Rio, que ela A me senhora levou comentou o quê? No carro com ela? Comentou o quê? Falei que eu tinha acontecido. O que você falou que tinha acontecido? Que no segundo depoimento eu fui pra cela dele e falei Pra que... sala de quem? Pra sala do doutor Cassiano. Você tinha visto o doutor Cassiano antes desse Nunca momento? vi. Nunca vi. Então você já foi prestar o segundo depoimento sem ter tido com ele antes, é isso? É, porque a policial falou, Paulo Cassiano, a qualquer momento que eu ouvi. Então não foi ele que te chamou para lá na hora que se ofereceu para ir lá? Foi. Então ele não te chamou para prestar o segundo depoimento? Não. Não? O policial que perguntou. E ele te tratou bem ou mal nesse depoimento? Ele quase não olhava pro meu rosto, doutor. Por quê? Porque ele estava... Ele, ao mesmo tempo, ele estava falando comigo, ao mesmo tempo ele estava vendo o caso da Rose. E tinha alguma música de igreja? Estava cantando uma música da igreja. De igreja? É, no celular dele. Então se era uma música de igreja, naquele ambiente ali que o senhor estava, ele estava prestando atenção na Rose, que tinha uma diligência na Rose, é isso? Da situação que foi encontrada da Rose, é isso? Isso. Ele foi agressivo com a senhora? Não. Alterou a voz com a senhora? Não. Não alterou? Ele ficou pouco tempo comigo. Ficou pouco tempo com você. É. Pois bem. A senhora foi para o Rio custeada por quem? Explicar custeada, excelência. Paga por quem? Quem pagou para a senhora as despesas para ir para o Rio de Janeiro? A Beth que me levou. Não Beth sei levou. quanto, não sei. Ficou aonde lá? Eu não lembro, não sei, doutor. Fiquei Ficou em com hotel? ela. Ficou em casa? Ficamos num hotel, O não hotel, sei aonde. o hotel é bom? Hã? O hotel era bom? E era. Eu nunca tinha ido pro Rio, eu era pequenininho quando eu fui pro Rio. Tá. A senhora não pagou nada do hotel. Não. E a senhora retornou para Campos como? Doutor Fernando ligou para um amigo dele pedindo um favor. Um amigo dele estava, parece, viajando. Aí ele falou que ia ligar pro filho dele. Esse Aí amigo. doutor Fernando me botou dentro do carro e eu vim embora. Esse carro que era um táxi? Eu acho que sim, doutor. Tá, então a senhora veio para Campos de volta num táxi do Rio de Janeiro. É. Ficou lá, a senhora pagou o táxi? Não, doutor Fernando que pediu o amigo dele. A alimentação da senhora foi pago pela senhora? Beth. A Beth foi que pagou. Foi comprado roupa para filho da senhora? Porque a pra... Beth falou que eu ia para voltar no mesmo dia. Aí eu fui, não levei roupa nenhuma. Não, a Beth falou que eu ia voltar acho, no outro dia. Eu só tinha levado uma muda de roupa, eu não tinha roupa mais. Aí eu precisei ficar até mais no final da semana. Foi comprado brinquedo pro filho da senhora? Ela falou que o filho dela tinha um carrinho que o filho dela não gostou, que não usava mais, que estava em cima do guarda-roupa. Ligou para a mãe dela pedindo para separar, que na volta ela ia passar para pegar. Chegou lá, ela foi e comprou um carrinho de R$10 pro meu filho na feira. A senhora teria ido, segundo a senhora Elizabeth, ido com outras pessoas para a casa da senhora para colocar fogo em alguns documentos. Mentira. Só para lembrar que, quando há contradição, o juiz pode determinar a cariação aqui para saber quem está dizendo a verdade. Entendi. Tá? A senhora está disposta a fazer essa cariação agora? Para saber que ela diz uma versão, a senhora está dizendo uma versão diferente? É só relembrar a senhora que aqui nós só prestou compromisso de dizer a verdade. Isso. Ok? Ok. A senhora foi, em algum momento, para destruir provas. A Elizabeth falou aqui, afirmou que a senhora foi com outras pessoas lá para a casa da senhora. Eu Então a não. pergunta, não foi? Não fui. Essa era a questão da averiguação. A senhora, quando a senhora gravou o vídeo, em nenhum momento não teve ninguém perto da senhora? O áudio? O áudio. Não. Eu tava A em senhora casa sozinha. Elizabeth também afirma que a senhora Jossana, foi afirmada aqui hoje, veio de Santa Clara
e procurou para fazer o áudio. E aí, o que a senhora tem a me dizer? Não foi. Eu estava Não em casa foi o áudio? sozinha. Tá na Tava casa em sozinho. sozinha. Ok. Você lembra o que a senhora falou nesse áudio? Não lembro, doutor, que eu apaguei. Eu fiz Você apagou o áudio. É. Não lembra o que falou? Tu tem a transcrição do áudio? Naquela... Você está nesse processo, né? Você consegue. Estava na defesa. Estava na defesa. Tá. Defesa do réu do outro processo. Não sei se está aqui. Não sei se tem nesse aqui, não. A senhora deve alguma coisa ao seu garotinho? Não, A senhora deve desculpas a ele? não. E por que a senhora fala no áudio que pede desculpa a garotinho? Porque, eu acho que foi porque o áudio que eu botei pedindo desculpa pelo que eu tinha falado de Beth, entendeu? Desculpa pra quem? Você pediu desculpa a Jossana pra falar de Pet? Eu não Você lembro tinha que pedir eu desculpa a falei. Jossana, porque você falou que passou pra Jossana. Não é Porque isso? eu A tinha senhora falou que passou seu áudio pra Jossana. pra Jossana. A senhora pediu desculpa a Jossana Não, por Beth? não. A senhora pediu desculpa a Jossana pelo senhor garotinho? Eu não lembro que eu botei no áudio. Por que a senhora pediu desculpa a Jossana? A senhora passou o áudio pra ela. Eu não botei desculpa pra ela. Desculpa pra quem? Pro além? Esclareça aí. Não tá. A senhora fala que passa pra uma pessoa, tá falando pra quem? A senhora passa a mensagem pra uma pessoa, está querendo se dirigir àquela pessoa. Qual a desculpa? Por que a desculpa? Eu lembro que eu acho que eu botei o coisa por causa da Beth, que eu tinha, no segundo depoimento eu tinha falado da Beth. Mas por que você tinha que pedir desculpa a Beth passando pra Jossana? Por quê? Não lembro nem como foi o áudio direito. Eu sei que eu passei o áudio pra Jossana. Você precisa esclarecer por que você pediu desculpa. Você está ligando para uma pessoa, passando uma mensagem direto para ela, pedindo desculpa para a terceira pessoa. É porque eu não tinha o número de Beth. Ah, você ia ligar para a Beth para pedir desculpa a ela? Porque eu tinha falado dela. Então você ia desculpa para o garotinho, porque você tinha falado dele? Não. Era por que é No desculpa áudio para não ele? tem o nome de garotinho, não. Tem Acho não? que não? Eu acho que não, doutor. Tá, não então, lembro. pelo que você lembra, não tem o áudio. Eu não lembro. Não, estou perguntando a você. Vai dizer que você lembra, se não lembra, não lembra. Então, não se recorda que tem a garotinho. E haveria algum motivo para você pedir desculpas para ele? Não, Nenhuma? nenhuma. Então o áudio era endereçado simplesmente a Jossana. É, porque eu tinha falado da Beth, aí eu tinha pedido desculpa a todos, falei assim, peço desculpa a todos pelo que eu tinha falado. Você tinha falado, que você tinha mentido, é isso? É. Para ser solta, é isso? Isso. Não, estou sabendo do áudio. Do áudio. Acho que aqui não tem. É um dos documentos da instrução da resposta à acusação da 3470. Exatamente. Esse aqui eu não sei se tem. A tese defensiva tem isso na defesa de vocês? Tem. Na instrução. Na de vocês também? Essa aqui? Nessa daqui, creio que não. Também não lembro de ter visto. Não. A senhora autorizou a divulgação desse áudio? Não, ela não falou comigo que ela ia fazer isso. A senhora não se encontrou com Jossana pessoalmente nesse dia, não? Não, Não se encontrou? não se encontrei. A senhora foi ao escritório do Dr. Fernandes? Fui, Levada por quem? por Beth. Por Beth. Lá teve com ele? Isso. Encontrou com ele. Com mais quem a senhora se encontrou lá? Tava ele, os advogados de lá, a Lindamara, o Luiz Careca, a Dona Alice, só. Olha só. Mais alguém diferente? Você se encontrou lá? Conversou com mais alguém diferente? Não, chegava hora chegava um advogado. Todo E- tempo e- chegava advogado. E era apresentada a senhora quem é essa daqui, é fulano de tal ou não? Chegava e entrava? Chegava, eu tava, falava com eles, eu não... Mas alguém te apresentava quem era? Não, Não. Então você não sabe nome, nem o que fazia lá dentro. não, Não? É isso? isso. Tá. E só foi com advogados e com a Beth mais ninguém? Fui com a Beth, Pergunta. A senhora sabe o que é
o que significa tabelião, Não. escrivão? Não. Não sabe o que é tabelião, o que é escrivão. Você encontrou com alguém lá dentro e essa pessoa, você foi falando, a pessoa foi digitando o que você foi falando? Foi, ficou. O doutor Fernando, ficamos na sala de reunião, chegou um rapaz, ficou só eu e ele. Quem é esse rapaz? Não sei, doutor. Se apresentou como o quê? Ele disse que ele era? Eu acho que ele falou que ele era escrivão. Só falou que não sabe escrivão aqui. Eu não sei, Ele eu é- acho. só Ele tem- apresenta, porque lá tinha muitos. Eu estou perguntando assim, ó, só sabe, não sabe ou acha? Só tem que dizer. Foi apresentado aqui escrivão ou não? Foi apresentado a Não, pessoa... O doutor Fernando me apresentou um rapaz moreno da minha cor, ele sentou num lado, assim, eu sentei no outro. E ele foi escrevendo, doutor Fernando, fala toda a verdade, eu fui escrever. Essa pessoa se dirigiu para a senhora e prestou esclarecimento do que ele estava fazendo? Não, Não prestou o esclarecimento? doutor Fernando que tinha falo, que ele, Fala o quê? que ele ia escrever tudo que eu iria falar. As palavras são essas. Ele ia escrever tudo. Ele escreveu, Ele escreveu. porque eu trouxe uma copa para casa. Explicou para quê? Não, Explicou para quê? falou tudo, para me contar tudo que aconteceu. Mandou contar tudo. Explicou para quê para que serviria aquilo ali? Não, Para que serviria? não, O que era aquele documento? o que aconteceu? O que aconteceu? Mas aquele documento, o que representava? O que aconteceu? O que representava aquele documento? Não, Se era um cheque, uma nota promissória, uma duplicata, não, tudo o que for, não disse nada do que era. Essa pessoa lhe perguntou sua escolaridade? eu acho que sim, doutor. Eu falei que eu era analfabeta. Você falou que era analfabeto? É. E quem que ficava na sala? Só eu e ele, doutor Fernando, de vez em quando. Só você entrava. e ele. Fora o doutor Fernando, alguém mais aparecia? Não, Ninguém aparecia. Mesmo a senhora tendo falado, eu sou analfabeta, só ficou a senhora e ele. isso. Quando acabou, a senhora fez o quê? Ele acabou de digitar, a senhora falar, contar o fato, o que foi feito? Ele foi embora, eu assinei, ele assinou, doutor Fernando assinou. Ele prestou algum esclarecimento à Eu senhora? permaneci na sala e ele saiu. Ele prestou algum esclarecimento à senhora? Não, Ele deu algum cartão à senhora? não, Não. não, Ele disse onde que ele trabalhava? não, Não disse onde que ele trabalhava, não? não, Nem qual o motivo dele estar ali, ele falou isso? não. Não falou também Não o motivo falou. dele? Doutor Fernando só falou com ele que ficava pronto em quantas horas. Aí eu vou permanecer na sala. E não sei o que aconteceu. A senhora sabe o que é uma escritura? Já ouvi falar de casa, escritura de casa. Escritura de casa, né? Isso. A senhora conhece outra forma de escritura? Não, Não conhece? não. Foi falado para a senhora nesse dia lá a escritura? Foi dito? Alguma coisa assim, a senhora ouviu essa palavra? Ou não? Sim ou não, não sabe? Não lembro, doutor. Não lembra, né? Cartório para tirar urgência, a cópia lá e mandar pelo menos a cópia lá do. Dessa defesa lá, não da defesa lá, Do 3470. do T470 que fala. Vai demorar. É demorado. A senhora, quando saiu a diligência na sua casa, foram lá, as pessoas pegaram lá, a senhora falou num depoimento anterior que a senhora foi com um policial
na viatura, não é isso? Foi conduzido para a delegacia numa viatura, não é isso? Da polícia, um carro da polícia. É, um carro, mas não era viatura não, carro... Descaracterizado. É, E esse policial falou que tinha um mandado de prisão contra a senhora? na minha casa não, só falou dentro do carro. Dentro do carro. Saindo já da minha casa. Então lá na delegacia, ao chegar na delegacia de polícia, logicamente, se ele falou durante a viagem até lá, a senhora então sabia que tinha um mandado de prisão contra a senhora. Falou que eu poderia ficar 5 prorrogando para 10 dias preso. Então a senhora sabia os termos da mandado de prisão, não é isso? Na minha casa não te falaram não. Então, a senhora tem a percepção que ninguém na delegacia ia te decretar a prisão, porque já estava decretada, é isso? Ninguém ia prendê-la porque a senhora já está presa. A senhora sabia que tinha um mandado de prisão, ia ficar presa por 5 dias. Não pode ter sido surpresa para a senhora, eu entendo, me corrija se estou errado ou não, diz sim ou não, que ninguém poderia prender mais porque a senhora já estaria presa. Quer dizer, você não chegou na delegacia solta e aí ficou com medo porque poderia ser presa. Ela já estava presa, não é isso? A sensação da senhora. Ele falou que a senhora tem um mandado de prisão de 5 dias. Isso. Não é isso? No carro falou para... Falou que se eu poderia estar preso se eu não falasse a verdade. Quem falou isso? O policial no carro. Que policial? O Amaral. Ele falou isso para a senhora? Isso. Que se não falasse a verdade, ficaria Aí preso. chegou lá, o delegado falou que... E se falasse a verdade, seria solto. Ele falou esses Se eu termos? falasse a verdade, eu seria solta. É? Que era isso. Nós só vamos prestar aqui, relembrar, seu compromisso, que a senhora faz menção a uma outra pessoa, como já tem um depoimento meio contraditório com a senhora, uma outra pessoa pode aqui, então vamos assim, a gente tentar, só tem que falar o que eu acho que tem que falar. Entendi. Eu só estou alertando que a gente pode depois ter que confrontar os depoimentos e até chamar outras pessoas para conferir. Porque se for verificado, eu fiz uma advertência lá no início, que a depor sob pena de crime de falso testemunho. Entendi. Tá certo? A senhora não tinha percepção que estava presa? Não, Você tinha mandado de prisão e que a senhora não estava presa. eu não sei. Então a senhora não sabe, é isso? Isso. Não sabe? Sabe como é que é? Eu não sei. Quem falou que tinha mandado de prisão? A senhora não falou isso para mim, falou que tinha mandado de prisão. O policial que falou que o juiz tinha expedido para mim ser presa. Para mim poder falar, que eu poderia, se eu falasse a Te verdade. mostraram algum papel na sua casa, algum documento assim? Não, ele estava com o papel enrolado na mão, mas não falou nada. No depoimento anterior a senhora falou que mostrou, mas só não sabia o teor. No depoimento anterior. Ele estava com o papel na mão, branco, mas não falou. Conseguiu lá? Cadê o... isso. Que é o anterior? Acho que não. Ok. Então vamos. Localizou?